6 horas mais 33 minutos, quando toca o hino do Santos. Ou então a gente já poderia tocar isso daqui, Felipe Melo? Já podemos cravar ou ainda não? Lisca doida é da Baixá. Dá, pra poder rimar. É, da Baixada, sim. Soler, boa tarde, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá aqui no estúdio, PDV, Aline, enfim. Podemos sim, viu? Porque o Santos definiu seu técnico pra sequência da temporada. É ele, Lisca. Mais conhecido como Lisca doido. O treinador foi procurado ontem pelo presidente Andrés Rueda, aceitou a proposta. É aguardado ainda nesta semana para assinar o contrato, mais precisamente amanhã. E com um detalhe, né? Ele já pediu demissão do Sport Clube de Recife. Ontem, inclusive, ele disse em coletiva de imprensa, discutiu, bateu boca com alguns jornalistas em relação a que, não, eu sou treinador do Sport, não recebi nenhuma proposta, nenhum contato do Santos e tal. E de repente hoje já pediu demissão e já tá com tudo acertado com o Peixe para dirigir o Santos. Inclusive, a gente pode até colocar ontem a sonora do Lisca falando, não, eu não sou treinador do Santos, eu sou treinador do Sport, eu não vou para o Santos e tal. E hoje, de repente, já vira nome no Santos e vai assumir o lugar do Fabian Bustos. Vamos ouvir o Lisca. Aí o que? Uma matéria no meio do jogo, por isso era essa reação toda. Eu tô aqui, eu sou treinador do Sport. Você não confirma que está acertado com o Santos? Obviamente que não. Eu sou treinador do Sport. Eu tô aqui falando pelo Sport. Essa notícia não procede. Então onde que veio a notícia? Tem que perguntar para quem... Santos para cá. Então pergunta para lá, para quem deu a notícia. Tem alguma declaração de algum dirigente do Santos? Não, a notícia veio de lá para cá. Tem alguma declaração minha? Não tem. Tem alguma declaração do meu agente? Por isso que a gente está perguntando a você então, mas se é verdade ou se não é. Obviamente que não. Lisca, a reação da torcida foi bastante hostil. Eu sou treinador do Esporte, eu vou responder sobre coisas do esporte. Então, é isso que eu vou falar. A respeito da torcida que foi bastante hostil com você, inclusive você recebeu ali uma... fui agredido. Exatamente. Fui agredido. Me jogaram... Jogaram algum líquido ali? Não, líquido não. Tu sabe bem o que é o líquido que joga. Não, eu imagino que tenha sido cerveja. Mas não é cerveja. Não era. Não, era misturado. Eu queria... E também jogou uma coisa aqui em mim, também bateu nas minhas costas, acho que era um telefone, alguma coisa que voou nas minhas costas aqui. E aí, em relação a isso, e voltando ao jogo, no seu primeiro jogo aqui foi uma relação completamente diferente com a torcida, em relação, inclusive, ao seu comportamento. Você já chegou reverenciando a torcida, chamando a galera... Hoje também, no início, estava assim, de uma hora para outra revirou, parece que saiu uma notícia durante o jogo, né? Eu não entendo isso. Aí vocês têm que perguntar para os colegas de vocês, né? Que eles criaram um clima aqui, o torcedor do esporte, o amor e o ódio ficam muito próximos. Você imagina você ver uma notícia no meio do jogo que o treinador está indo embora, que já está acertado. Eu vou dar razão pro torcedor do esporte, eu também ficaria... Infelizmente, no meio do jogo, a torcida se voltou contra mim e eu vou respeitar demais isso. Respeito demais a torcida do esporte e vou respeitar essa manifestação que eles tiveram, praticamente me demitindo do clube, né? Hoje eu fui demitido pela torcida do esporte. Brincadeira, né? Que cara de pau, velho. Tomou uma mijada. Que cara de uma pau. Telefonada. E aí ele foi demitido pela torcida. Se fez de louco, né? Se fez de louco dessa vez, velho. Caralho. O Lisca doido ontem foi mal, né? E muito bom os repórteres que estavam lá, né? Fazendo a pergunta que tem que ser feita mesmo. Sim, ele não perguntou o time dos repórteres, não. Não perguntou dessa vez, não. E aí o Lisca teve um momento Eduardo Batista, né? Quase falou, fala a fonte! Fala a fonte! Gravaram um áudio para a torcida do esporte comunicando a saída do Lisca. Vamos acompanhar. Recebemos há pouco o comunicado oficial, onde assinado por ele, em que ele pede a demissão do Sport Clube do Recife. Tanto Augusto Carreras como Jorge Andrade já estão atrás de um treinador e também de reforços para o nosso clube. Eu gostaria de deixar claro, até para desmistificar duas situações. Primeiro, essa narrativa de dizer que a nossa torcida é quem foi a culpada por demissão do treinador ou da comissão técnica. Não houve isso. Não houve isso. Pelo contrário, a nossa torcida o abraçou desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento. Agora,
também desde o primeiro momento de ontem, antes da partida, que em tom enigmático, o próprio profissional já estava dando todas as características de que iria deixar o clube. Logicamente, a nossa torcida teve uma insatisfação e se manifestou contra. Então, dizer que a nossa torcida é culpada, isso não é justo, não é correto, não faz parte do profissionalismo do esporte. E com relação à questão da rescisão, eu também gostaria de deixar bem claro que o Esporte Clube do Recife não abre mão da multa rescisória. Muito bem. Tá certo, então. O Yuri Romão, presidente do esporte. Então é o seguinte, o Lisca hoje nem apareceu para dar o treino, pediu a demissão através de uma carta, né, que foi enviada, não apareceu para dar o treino e é aguardado amanhã na Baixada Santista para assinar contrato com o Santos. Multa rescisória. O Santos não deve pagar essa multa rescisória. O próprio Lisca deve fazer um acordo com o esporte para pagar a multa rescisória. E o Santos, como todos já sabem, né, vai fazer aquele famoso contrato CLT que tem feito, sem multa rescisória. Inclusive, o último contrato com o Fabian Bustos foi dessa forma. É assim que o Santos está trabalhando com o presidente Andrés Rueda. Então é o seguinte, Lisca é o novo técnico do Santos, aguardando para assinar contrato com o Peixe. A gente não tem detalhes ainda de quantas temporadas o Lisca vai assinar com o Santos, né? Mas, de fato, aceitou a proposta do Santos. E aí fica até uma discussão. De repente, o Lisca, ele dirigiu o Sport em 4 jogos. Menos 5 jogos. E quando o técnico pede demissão? Como fica a questão do clube, como o dirigente falou nesse momento? Eu acho que ali o Lisca ele foi mal exatamente nesse ponto de dar um sumiço, não aparecer no treino, empurrar a responsabilidade para os outros. Se ele tinha um interesse em incomodar o Santos, tinha que ter trocado ideia e na moral ali com o presidente falar: presidente, receber essa oferta, o sonho é trabalhar num clube do Sudeste novamente, trabalhar, né, entre aspas, num clube do eixo, e o Santos é uma boa vitrine, né, trabalhar na Série A, porque o Corinthians chegou a sondar o Lisca em determinado momento. Se não me engano, em 2019, o Capelanes depois pode até teve aquele problema confirmar. lá, né? Que ele meio que brigou com a torcida do Corinthians, Isso, né? é. Isso acabou meio que... Então o Lisca sempre teve esse objetivo de trabalhar em algum clube de São Paulo e ele poderia ter jogado a real, seria o mais honesto Recebi possível. a proposta, sim, Exato. mas eu sou técnico eu gostei da proposta. Ele podia falar, olha, realmente o meu empresário tá cuidando disso, eu não quero falar, mas ele se exaltou, né? Não, na coletiva eu poderia falar, não quero tocar nesse assunto, não tem nada, nesse momento não tem nada, meu foco... Tudo bem, na coletiva ele pode responder o que ele quisesse, mas pra diretoria do esporte, acho que o mais justo seria, cara... Se o presidente do Santos, o Andrés Rueda, ligou pra ele, se o Newton Drummond ligou pra ele, deveria ter falado, cara, gostei da proposta, aceito, mas vocês já ligaram pro presidente do esporte? Porque hoje eu tenho emprego. Pra negociar com Vocês já ele. trocaram O ideia com o presidente do cara? Santos não tinha falado que não tava atrás de Não, técnico então, empregado? detalhe, ontem o presidente do Santos, na Libra, na reunião, disse que o Santos, por ética, não ia procurar nenhum clube da Série A e não ia tirar nenhum treinador ele empregado falou da na Série A. Tem Nenhum esse treinador detalhe. empregado na Série A. Ontem o Rueda já tinha dado as pistas. Ele- Caminho das pedras. Tá. Ele Assim, falou a isso. Série B que se lixe. Assim. Então era isso. Da Série A a gente não vai tirar ninguém. Nós vamos priorizar treinadores desempregados ou de outras séries. Seria isso. E aí